E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos resolver aqui a quarta questão da nossa listinha, uma questão que trabalha novamente com a ideia de movimento retilíneo uniformemente variado e trabalha com aquela ideia de frenagem. Vamos lá. Um veículo está se deslocando em uma pista retilínea com uma velocidade constante de módulo igual a 108 km por hora. Após passar por uma placa num ponto X da estrada, continua com essa velocidade por 10 minutos. E após esse tempo, aciona os freios produzindo uma desaceleração constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado, até o veículo parar completamente no ponto Y dessa estrada. Quanto tempo em segundos um ciclista leva para percorrer a distância entre os pontos X e Y, mantendo durante todo o trajeto uma velocidade constante de módulo igual a 36 km por hora? Vamos lá, note aqui que ele me dá duas situações. A primeira é o carro se movendo nessa estrada, indo de X até Y, as posições X e Y, e num processo de frenagem, ele está desacelerando até parar. E a outra situação é que nessa mesma pista, nessa de X a Y, né, ele quer que a gente calcule o tempo que um ciclista, uma outra pessoa, leva para percorrer mantendo a velocidade de 36 km por hora. Então, esse é o tipo de questão em que, para você resolver um problema, você precisa resolver o outro. Né? Você precisa do outro, basicamente. E aqui eu já anotei alguns dados. Note que nós temos alguns dados aqui. Nós temos os dados do carro, velocidade inicial 108 km por hora, que eu transformei para 30 metros por segundo. A velocidade final sendo zero, porque como a questão disse, ele vai parar. E a aceleração, note que eu coloquei como menos 3 metros por segundo ao quadrado, porque é um problema de frenagem, né? Lembra do nosso referencial. O carro está parando, mas a posição dele continua aumentando. Então, eu posso dizer que ele está para o sentido positivo, no caso. Já a aceleração tem que ser negativa porque ele está freando, a velocidade está diminuindo com o tempo. Então, no caso do carro, nós temos esses dados. E no caso do ciclista, note que para eu calcular o tempo, eu vou precisar do ΔS, né, da distância de x a y, que eu posso encontrar utilizando o problema do carro. Né? Então, se eu quiser encontrar o nosso intervalo de tempo ali, eu vou precisar encontrar o ΔS de x a y. E esse ΔS de x a y é o mesmo ΔS que a gente vai encontrar aqui, trabalhando no problema de frenagem no carro. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos encontrar o ΔS que o carro vai percorrer, porque é o mesmo deslocamento que o ciclista também vai percorrer. Para isso, a gente pode começar com um simples desenho. Aqui, de novo, mantendo o nosso referencial positivo para a direita. Então, note que a questão diz o seguinte. O carro estava se movendo com uma velocidade constante de 30 metros por segundo, que são os 108 km por hora. Ele vai ficar nessa velocidade, né, ele vai passar pela placa X e vai continuar com essa velocidade por 10 minutos. Então, note, se ele vai continuar com essa velocidade por 10 minutos, então ele vai andar um trajeto, né? Ele vai andar vai se deslocar um pouquinho nesses 10 minutos, ainda com a velocidade de 30 metros por segundo. Então, digamos que até essa posição aqui, ó, você tem aqui um tempo, ΔT, de 10 minutos, com a velocidade de 30 metros por segundo. Veja que eu estou colocando todas as unidades no sistema internacional, porque a questão pede o tempo em segundos, tá bom? Então, 10 minutos e a velocidade em 30 metros por segundo. Se eu quiser calcular a distância de x até y, e y é essa posição aqui, ó, né? Eu preciso somar todas as distâncias, a distância dos trechos que eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho essa primeira distância, esse primeiro trecho aqui, que é o trecho 1, que eu noto que o objeto estava em MRU. Por que eu noto que ele estava em MRU? Porque a velocidade ela não mudou, ela permaneceu constante. Então, eu sei que naquele primeiro trecho, em MRU. E o segundo trecho, eu noto que ele está em MRUV. Então, o objeto está entre esses dois trechos aí. E aí, no caso do MRUV, eu tenho a velocidade inicial sendo, como eu já falei, 30 metros por segundo. E uma desaceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Deixa eu só mudar a cor, que a gente vai resolver esses problemas separadamente. Fazer de vermelho.
inicial de 30 metros por segundo e a aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Vamos encontrar primeiro o ΔS aqui nessa primeira situação. ΔS1 num problema de MRU. Como a gente já sabe, problemas de MRU, basta eu multiplicar a velocidade e tempo, né? Então, ΔS1. Só que note um detalhe, a velocidade ela é 30. ΔS1 vai ser a velocidade vezes o tempo. Qual é o problema? O nosso tempo está em minutos. Eu tenho que transformar ele para segundos, né? Como é que eu faço isso? Basta eu multiplicar por 60, né? Então, eu vou fazer assim, ó. ΔS1 vai ser a nossa velocidade, que é 30. O tempo que está em minutos, então ele está em 10 minutos, só que lembra, eu vou multiplicar esse tempo por 60. Então, multiplica por 60 para transformar ele para segundos. Então, basicamente, eu terei aqui, eu vou multiplicar aqui, vai dar 600, né? Então, eu terei 600 vezes 30. O nosso ΔS1 igual a 18.000 metros. Opa. 18.000 metros, tá? Esse foi o tanto que ele andou nesse primeiro trajeto. Ele andou por 10 minutos, andou 18.000 metros, ok? Agora, na segunda situação, o ΔS2, a gente vai ter que lembrar que a gente não tem tempo aí, né? Você não tem um tempo desse trajeto, nesse segundo momento. Se eu não tenho um tempo, eu vou lembrar de Torricelli. Torricelli é o quê? V quadrado é igual a V inicial. Vamos lá, qual seria a equação de Torricelli, então? V quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o nosso ΔS. Nesse caso, o ΔS2. Note, como a segunda situação é uma situação de frenagem, o nosso corpo vai parar, né? O nosso carro vai parar. Então, a velocidade final, ela obrigatoriamente tem que ser zero, né? A inicial, ele está falando que é 30, então 30 ao quadrado é 900. Menos, porque é uma desaceleração, 2 vezes 3 vezes o nosso ΔS2. Então, eu terei 0 igual a 900 menos 6, certo? Vezes o nosso ΔS2. Se eu isolar esse termo, eu terei 6 vezes ΔS2 igual a 900. ΔS2 será, nesse caso, 900 dividido, nesse caso aqui, para 6. Tudo bem? Então, se eu fizer essa divisão, eu vou ter 900 por 6, que dá 150 metros. Pronto. Tá aqui, então, quanto que ele andou na segunda situação. Como eu quero a distância total, eu vou somar as duas distâncias, né? Então, a distância total, ΔS total, vai ser a distância de 18.000 metros mais a distância de 150 metros. Então, a distância total é de 18.150 metros. Pronto, foi isso tudo que ele acabou andando. Agora, como a gente sabe que essa é a distância de x até y, né, que é a mesma distância que o próprio ciclista ele vai percorrer, então eu vou utilizar esse mesmo valor para achar o tempo do ciclista. Bota aqui em cima. Agora que eu achei a distância, vamos achar o tempo. Eu lembro que para eu achar o intervalo de tempo, basta eu pegar a distância, o ΔS, e dividir pela velocidade, certo? Então, eu terei que o ΔT, ele vai ser, quanto é que era? 18.150. 18.150, e eu vou dividir pela velocidade. Note que a velocidade é 10, né? Então, se eu cortar esse zero com esse zero, eu terei um ΔT de 1.815 segundos. Esse é o tempo que o ciclista vai demorar para percorrer de x até y. Nesse caso, seria a letra C. Tá? Então, esse é um problema em que você já trabalhou com a ideia, com problemas de frenagem, mas agora é em uma outra situação, né? Em que eu preciso descobrir o deslocamento para poder usar esse valor em outro problema. É muito comum você encontrar questões dessa forma, porque são questões que você coloca esses dois problemas para eles se comunicarem entre si. Você vai ter que utilizar um problema
para achar uma variável que você vai usar no problema principal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da resolução. Até a próxima.